Você já percebeu que em diversos episódios Bob Esponja não aparenta estar mais morando embaixo d'água? A estética do desenho mudou muito ao longo dos anos, e esses foram um dos elementos que mais sofreram drásticas alterações. Hoje, se você não tivesse noção de todo o histórico do desenho, ia imaginar que ele se passa em terra firme. Então, vamos falar um pouco sobre essas mudanças que têm um impacto tão grande nas novas narrativas da nossa Esponja Amarela. Vamos para um cenário imaginário. Supomos que não é mais apresentada a abertura do desenho que costumamos ver, ou que ela sofreu algum tipo de alteração e não é mais a mesma. Dificilmente um novo espectador iria identificar de primeira que o desenho está situado no fundo do mar. Digo isso pois temos um episódio que deixa esse exemplo nítido. Em O Abacaxi Móvel, Bob Esponja, Patrick e Lula Molusco estão em uma viagem dentro de um trailer, daqueles típicos americanos. Eles têm o objetivo de ter uma experiência única visitando um pico famoso. E basicamente a maior parte da experiência desse episódio se passa em uma floresta, ou em um tipo de reserva florestal. Esse é o tom do episódio, onde o espectador tem que se concentrar muito para poder entender que o episódio se passa debaixo da água. E isso antagoniza muito com as antigas temporadas de Bob Esponja, pois, se recordarmos as primeiras temporadas, eles trazem uma estética simplesmente perfeita. Você realmente se sente imerso no fundo do mar. É inacreditável como regredimos de uma era em que o público se sentia dentro da experiência dos personagens, estando submerso com eles, para um cenário atual onde a própria noção de que os personagens estão embaixo da água não é mais vista. Para poder exemplificar ainda mais, vamos voltar para o primeiro episódio de todos. Em Precisa-se de um Ajudante, nós vemos de uma forma fascinante o mar, a vida marinha na fenda do biquíni a todo vapor. Pegando essa cena maravilhosa da primeira temporada e colocando ao lado de um episódio desse Bob Esponja do Novo Testamento, mais específico no episódio Clima de Briga, em grande parte a história se desenrola em uma floresta que em nada lembra um ambiente subaquático. Nem mesmo o fato de ser uma floresta serve de justificativa, até porque em temporadas anteriores, nas primeiras, também tínhamos episódios que se passavam em florestas. O problema em si não está no local, e sim como ele é apresentado, pois no episódio Clube do Bob Esponja, conseguimos ver uma floresta que mostra essa diferença gritante. Ela tem uma vegetação que a todo momento remete a uma floresta, só que tudo feito de algas. Você percebe que esse cenário está onde deveria estar, no oceano. Essa mesma floresta volta em vários episódios. Nós vemos nas temporadas seguintes, mas sua estética subaquática meio que se perde e os pequenos detalhes já não é mais visto. Até o aspecto do solo, já que nessa floresta tinha areia no chão. Você percebe a importância disso quando é substituído por grama. Voltando a falar novamente das primeiras temporadas, exclusivamente da primeira, o que realmente eu adoro é a sensação subaquática que ela transmite, porque aquelas cenas atmosféricas onde nada de relevante acontece, são características bem presentes nas aberturas dos primeiros episódios. Isso logo após o título, nós somos presenteados com sequências que evocam muita nostalgia, e na época não representavam nada demais, mas hoje nós vemos o seu valor. O ponto de virada desses detalhes começaram a acontecer após o Bob Esponja o filme. Nessa altura foi quando a atmosfera subaquática realmente começou a desaparecer, e o último prego do caixão foi posto quando Bob Esponja do Novo Testamento fez essa mudança de vez. Stephen Hillenburg, criador de Bob Esponja, não era apenas um animador com boas ideias, ele era, antes de tudo, um biólogo marinho apaixonado pelo oceano. Ter essa formação acadêmica e sua vivência na prática nos estudos da vida marinha moldaram cada detalhe do desenho, dando-lhe uma identidade única que o diferenciava de qualquer outra animação da época. Nos anos 80, Hillenburg trabalhava como professor de biologia marinha. Como todo bom e velho professor, ele querendo buscar formas criativas de engajar com seus alunos, ele acabou criando uma HQ educativa. Na época, ele chamou de The
Interdigital Zone. Essa obra ajudou na criação de Bob Esponja. Como a sua especialidade era essa questão da vida marinha, era natural que ao migrar para a animação, ele colocasse o oceano como protagonista. Não apenas se tratando de um cenário para as aventuras, o mar era a própria essência do desenho, algo presente em cada detalhe. É por isso que Bob Esponja clássico capturava de uma forma tão convincente a sensação de estar debaixo d'água. As transições com bolhas não eram apenas truques, eram lembretes constantes de que aquele mundo era subaquático. O design do som com estalos, ruídos abafados e o movimento da água era uma preocupação do criador em deixar o espectador não esquecer que está no oceano. Tudo no desenho foi muito bem trabalhado de um jeito especial para que isso sempre ficasse claro. Até o tom fosco e sem saturação para lembrar que você está numa profundidade marinha, o que acaba dispersando a luz do sol. O melhor dos exemplos dessa atmosfera está nos episódios ambientados na lagoa. Para nós parece apenas uma poça de lama fedorenta, mas para os habitantes da Fenda do Biquíni era uma praia subaquática vibrante. A piada era justamente essa, um lugar que no mundo real parecia desagradável, mas que fazia sentido dentro da lógica do desenho no mar. No entanto, esse aspecto em episódios mais recentes acabou perdendo sua identidade. Ao reaparecer, a lagoa não parecia mais uma praia submersa, mas simplesmente uma praia comum. O detalhe que a tornava especial foi apagado. E não era só nos cenários que a água estava presente. Nos episódios clássicos, você podia ouvir a própria água no fundo do mar. Não apenas quando os personagens estavam na lagoa, mas em diversas situações do cotidiano na Fenda do Biquíni. Esse som ambiente era tão bem integrado que o espectador talvez nem percebesse conscientemente, mas ele ajudava a manter a ilusão de estar realmente no fundo do oceano. Contrastando com isso, basta observar o episódio da 15ª temporada, Um Peixe Chamado Sandy. Esse episódio foi pensado como uma homenagem às primeiras temporadas, e por isso faz questão de resgatar parte da atmosfera subaquática perdida. Ele traz novamente a sensação de um oceano cheio de vida, com sons, cores e detalhes que remetem ao espírito original da série. No entanto, ao compará-lo com outros episódios da mesma temporada, o contraste é gritante. Enquanto que nesse episódio eles tentam resgatar a magia de Hellenberg, a maioria dos outros capítulos não transmite nada que remete ao fundo do mar. E isso tudo é como se ao longo dos anos Bob Esponja estivesse se esquecendo de que era um desenho subaquático. Esse episódio pode até falhar em reproduzir totalmente o estilo pré-filme, mas acerta em mostrar com clareza uma verdade difícil de negar: a água desapareceu de Bob Esponja. Espero que tenham gostado desse vídeo. Eu quero ouvir de você qual sua opinião sobre essas mudanças em Bob Esponja. Deixe seu comentário abaixo e vamos falar sobre isso. Eu vou deixar a indicação de 2 vídeos recentes. O primeiro, ele fala sobre o fim da imaginação em Bob Esponja. Esse é o mais recente. E outro que busca falar sobre esse episódio que eu citei, Um Peixe Chamado Sandy. E por que ele é tão especial tentando se tornar um episódio do Bob Esponja clássico? Deem uma olhada. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Nos vemos no próximo, até lá!